Na notação hexadecimal, as letras de A até F são utilizadas como dígitos hexadecimais para representar os valores de 10 a 15. Sabendo disso, nós temos que estabelecer a relação dos valores hexadecimais, convertidos então para binário e decimal, tá bom? Então aqui eu coloquei a relação de decimal com hexadecimal, tá? Perceba que a relação é a mesma até 9, tá bom? É lógico, né? Aqui na base 10 e aqui na base 16, isso é muito importante, mas eu digo, né, a representação, a mudança no registro é a mesma, tá? Então de 0 até 9 em decimal e em hexadecimal, tá? E a partir então de 10, nós temos em hexadecimal as letras A, B, C, D, E e F, correspondentes a 10, 11, 12, 13, 14 e 15, tá bom? Então, é partindo, né, dessa tabelinha e também sabendo, né, como converter números binários, nós vamos converter então o primeiro valor que o exercício pede, que é A1, tá bom? Como que a gente vai converter A1 para binário, por exemplo? Tá? Binário é bem simples, pessoal. Por quê? Basta você calcular o binário de A e depois acrescentar ao binário de 1. Ok? Ah, mas qual é o binário de A? Eu sempre calculei binário de números. Lógico, né? O A é um número quando representado em hexadecimal. O A representa 10 em decimal. Né? Então você vai calcular o binário de 10. Binário de 10, vamos aqui calcular. Binário de 10 é muito simples. Bota o 10 e começa a dividir por 2. Aqui dá 5, 2 vezes 5, 10, menos 10, resto 0. Divide por 2, aqui dá 2, 2 vezes 2, 4, 5 menos 4, resto 1. Divide por 2, aqui dá 1, 2 vezes 2, 2, 2 menos 2, resto 0. Divide por 2, não é possível, então você coloca 0, 2 vezes 0, 0, 1 menos 0, resto 1. Quando chega em 0, o seu binário está pronto. Então você começa a elencar ele, desse modo, tá? Observando, digamos assim, da direita para a esquerda você vai montar o seu binário, Então o binário de 10, eu vou colocar aqui do ladinho, é 1, 0, 1, 0. Tá? Então lá você já converteu em binário. Deixa eu trocar de canetão aqui. 10, 10. Agora acrescenta, nesse binário aqui o binário de 1. Que o binário de 1 é o próprio 1, tá bom? Só que a gente vai acrescentar 3 casas, para o lado esquerdo, para ficar cada binário com 4 dígitos, tá? Para ficar padrão aqui. Tá bom? Perceba que 001, tá? Quantas casas você acrescentar para a esquerda não vai alterar o seu binário, Em representação decimal ele vai continuar sendo o número 1, tá bom? Então eu vou colocar aqui, a representação do decimal com 4 dígitos, 001. Então aqui está a representação de binário de A1 em hexadecimal, tá bom? A1 em hexa equivale a esse valor em binário. Agora em decimal, converter hexa para decimal é mais simples, tá bom? Mais simples por quê? Basta você pegar o seu A1 e observar que hexa trabalha na base 16. Então você pega o valor em decimal correspondente àquela sequência que forma o hexa, nesse caso é o próprio 1, tá? Multiplica por 16 elevado a 0, tá bom? Da onde surge esse 0? Surge aqui porque é a primeira casa, É o primeiro algarismo que a gente vai calcular o hexadecimal, tá? Então perceba que aqui é 0, aqui é 1, se tivesse outra seria 2 e assim por diante, tá? Então 1 vezes 16 na 0, isso aqui resulta em 16. Por quê? 16 na 0 é 1. Perdão, aqui resulta em 1, desculpa, tá? 16 na 0 dá 1. 1 vezes 1 dá 1. Tá bom? O próximo valor é o nosso A. Só que a gente tem que observar qual é o valor de A em decimal. O valor de A em decimal é 10.
Então vai ficar 10 vezes 16 na primeira potência. 16 na primeira potência é 16. 16 vezes 10 dá 160. Né? E o resultado, né, a transformação do hexa para o decimal, é a soma, né, dessas multiplicações aqui. Então, 1 mais 160 dá 161. Então, 161, né, é o valor A1 correspondente em decimal. Tá bom? O próximo valor em hexadecimal que nós temos que converter é o 33. 3. Tá bom? Vamos primeiramente converter então em binário, né? Observar qual é a representação de 3 em binário. 3 em binário, basta você dividir por 2. Aqui fica 1. 2 vezes 1, 2. 3 menos 2 tem resto 1. Continua dividindo por 2. E não dá mais para dividir, né? Então você coloca 0. 2 vezes 0 dá 0. 1 menos 0 dá 1. Tá bom? Então encerrou aqui, né, o nosso binário. Então você pode montar o binário desta forma. Tá bom? Lembrando, tá, que a gente vai acrescentar sempre, né, 2 casas à esquerda para manter os 4 dígitos do binário. Tá? Então, a representação do número 3 é 0, 0, 1, 1. Tranquilo? E agora fica fácil montar o binário, porque são repetidos aqui, né? 3 e 3. Então vai ficar 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Então essa é a representação em binário de 33 em hexadecimal. Agora 33 em decimal, você vai fazer essa regrinha aqui das potências, tá? Então vai ficar 3 que multiplica 16 na 0 e aqui 3 que multiplica 16 na primeira potência. Tá bom? Então 16 na primeira potência é 1, 3 vezes 1 dá 3, tá? 16 na primeira potência é 16. 16 vezes 3, nós obtemos 48. Somando isso aqui, 3 mais 48, obtemos 51. Então, 51 é o decimal de 33 em hexa. Ok? Eu vou apagar isso aqui, né, de rascunho e volto para a gente responder o próximo item. O próximo valor em hexadecimal é 0 e F. Tá bom? Então, né, convertendo 0 e F para binário, é bem simples porque o 0 em binário é o próprio 0. Então vai ficar 0, 0, 0. Tá bom? Deixa eu copiar aqui para a gente colocar a nossa tabelinha. 0, 0, 0, 0. Agora o nosso F em binário, né? O F corresponde a 15. Tá? Calculando então 15 em binário, deixa eu colocar aqui embaixo. 15 em binário, começa a dividir por 2. Dá 7, né? 2 vezes 7, 14. 15 menos 14 tem resto 1. Depois divide 7 por 2. 7 divide por 2 dá 3. 2 vezes 3, 6. 7 menos 6 também tem resto 1. Continua dividindo por 2. 3 divide por 2, né? Aqui dá 1. 2 vezes 1, 2. 3 menos 2 também tem resto 1. E por fim, divide por 2, dá 0. 2 vezes 0, 0. 1 menos 0 dá 1. Né? Finalizamos o nosso binário. E o 15 em binário, né, as 4 casas são 1. Tá bom? Então, 1, 1, 1 e 1. Então, essa é a representação de 0F em hexa para binário. Tá? 0, 0, 0, 1, 1, 1. E vou colocar aqui a representação em binário de 15, ou de F, né, em hexa. Tá bom? Agora em decimal. Tá? Decimal, o 0F vai ser o F que corresponde a 15 vezes 16 elevado na 0. E 0 vezes 16 na primeira potência. 16 na 0 dá 1. 1 vezes 15 dá 15.
Aqui multiplicação por 0 dá 0, somando isso daqui, resulta em 15. Então o decimal de 0F é 15. Ok? Vamos para o próximo, que é 2C. Tá bom? 2C. Vamos converter primeiro para binário, né? Qual é o binário de 2? O binário de 2 vamos fazer aqui. Binário de 2, divide por 2, dá 1. 2 vezes 1, 2. 2 menos 2, resto 0. Divide por 2, aqui dá 0. 2 vezes 0, 0. 1 menos 0, resto 1. Tá? Então, o nosso binário termina aqui. Então, montando ele, né, da direita para a esquerda, vamos acrescentar 2 zeros aqui à esquerda, perdão, o 2 está aqui em cima, né? 2 zeros para a esquerda e 1 e 0. Então, 0, 0, 1, 0 é a nossa representação de 2, né, em binário. Então, vamos colocar aqui 0, 0, 1, 0 e vamos converter agora C em binário. O C é o nosso 12, tá? Então, quanto que fica 12 em binário? Vamos calcular. 12 em binário, divide por 2. Dá 6, resto 0. Divide por 2, dá 3, resto 0. Divide por 2, dá 1. 2 vezes 1, 2. 3 menos 2, resto 1. Divide por 2, 0. 2 vezes 0, 0. 1 menos 0, resto 1. Montando da direita para a esquerda, nós vamos ter o número 12 em binário, 1, 1, 0, 0. Então, complementando aqui, 1, 1, 0, 0. Aqui está então o nosso binário, que corresponde a 2C, tá bom? E agora 2C em decimal, nós vamos calcular as potências, né? O C, como eu disse, né, vale 12, então vai ficar 12 que multiplica 16 elevado a 0, 2 que multiplica 16 elevado na primeira potência. Aqui dá 1, 1 vezes 12 dá 12, 16 na primeira potência dá 16 vezes 2, 32, né? 32 com 12 dá 44, tá bom? Então 44 é o decimal, tá? O decimal de 2C representado em hexadecimal, ok? Então a conversão de 2C em hexa para decimal é 44. E o último, tá? Eu vou apagar aqui para não parar o vídeo, né? E dar continuidade à resolução. O último é o D2. D2, vamos converter em decimal. Para isso precisamos saber quem é D. D é 13. Qual é o binário de 13? Binário de 13 vamos descobrir. Divide por 2, aqui dá 6, resto 1. Divide por 2, dá 3, resto 0. Divide por 2, dá 1, resto 1. Divide por 2, dá 0, resto 1. Ok? Então aqui finaliza o nosso binário que representa o 13. Então o binário de 13 é 1, 1, 0, 1. Tá bom? O binário de 2 nós já resolvemos, que está aqui. Então agora é só montar, né, aqui nessa relação. Então o D que a gente calculou, 11, 0, 1. O 2, 10, 0, 0. Perdão, 0, 10, 10. 0, 10, né? 0, 0, 10. Então aqui está o nosso binário. Agora vamos responder o decimal. Então D2 vai ser 2 que multiplica 16 na 0. O nosso D é o 13, então 13 vezes 16 na primeira potência. Aqui dá 2, né? Porque 16 na 0 é 1. 1 vezes 2 dá 2. 16 na primeira potência é 16 vezes 13. 13 vezes 16 dá 208. Tá?
208 mais 2 dá 210, ok? Então aqui está a tabelinha pronta, né? Todas as conversões que realizamos de hexa para binário e de binário para decimal. Né? Na verdade, a gente não fez de binário para decimal, a gente fez de hexa para decimal. Né? Mas se você quisesse representar, fazer a conversão aqui também era possível, tá? Você poderia encontrar primeiramente decimal e depois de decimal para binário, né? Ou de binário para decimal, tá? Só que eu acho mais fácil, né? Você converter de hexa para binário e de hexa para decimal, tá bom? Mas a escolha aí é sua, tá bom? E com isso finalizamos esse exercício. Aqui está a tabela completa.